A gente vai dar início ao item 3, tá? Do nosso estudo. Tem bastante material interessante nesse capítulo 14, né? Que nós estamos vendo. E quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor, dessa passagem que começa: os espíritos perseguidores que daqui são liberados? Quem que Qual poderia? página, hein? Oi? A Qual a princípio, a página? página. Para mim, aqui é a página 153. No meu é 149. Aí, tá vendo? Dá ruim, né? Vai então, Valerinha, você já achou aí o que que você está esperando? Tá. Os espíritos perseguidores que daqui são liberados, insisti ainda, rumam para campos de reabilitação específicos ou permanecem sob a custódia desse sanatório na sua área espiritual? Permanecem sob a nossa assistência, porquanto, desde antes da sua construção material, os espíritos que a inspiram criaram na sua colônia um departamento especializado em atendimento de recuperandos. Logo, são delegados de processos obsessivos que são conduzidos a esse núcleo de onde viemos e que constitui o nosso lar atual. Da mesma forma, outros nosocômios dispõem de centros de recuperação e de atendimento para os seus internados que desencarnam, com algumas exceções compreensíveis. Se o nobre benfeitor me permite, solicitei algo canhestro. Ainda indagaria, sem abusar da sua proverbial bondade, para com os ignorantes como eu? Ora bem, meu caro Miranda, interrompeu-me sorrindo. Aqui estamos para dialogar, para aprender uns com os outros, nesse intercâmbio de experiência e de emoções. Indague o que desejar, sem qualquer constrangimento. Estimulado, prossegui. O estudo sobre a esquizofrenia de que participamos há pouco não fez uma abordagem total do assunto, esgotando, não é verdade? Os demais médicos, por acaso, desconheciam aquelas informações, embora sendo psiquiatras? Muito bem-humorado, ele respondeu: claro que o tema é vastíssimo, havendo sido feita uma síntese até certo ponto desnecessária, somente para possibilitar a introdução da proposta final, que é a terapia espírita. Os demais médicos recordavam-se dos aspectos e subgrupos do distúrbio, dos fenômenos geradores e dos comportamentos, das manifestações características, porquanto lidam com todos eles diariamente. Aquela foi uma forma simpática de expor um assunto delicado, qual seja da introdução de novas terapias espirituais e espíritas especificamente. No corpo da doutrina já existente, ainda muito controvertida, dane-seja novos investimentos. O nosso Dr. Emir especializou-se em nosso plano em fluidoterapia e em psicoterapia, doutrinação aos desencarnados, bem como na aplicação de recursos valiosos da oração, da meditação, das vibrações intercessórias, que lentamente estão sendo confirmadas por estudiosos em diversas universidades do mundo físico. Excelente profissional cristão espírita, ele tem sido modelo para os colegas que muito o respeitam. Apesar de ser a nossa clínica, apesar de a nossa clínica ser departamento de uma associação espírita, nem todos os médicos e enfermeiros contratados são militantes da doutrina. Há um imenso interesse nos seus mantenedores e diretores em aplicar os melhores recursos da ciência convencional, mas também das admiráveis contribuições do Espiritismo, com a introdução de palestras doutrinárias e terapêuticas para os pacientes, o que vem sendo providenciado, de encontros semanais com os médicos, posteriormente com paramédicos e auxiliares. Tudo, porém, tem sido apresentado com seriedade, discrição e técnica, a fim de não ferir escrúpulos que sempre geram suscetibilidade, nem provocar divisões em grupos de opinião. Assim, com habilidade psicológica e demonstração de resultados felizes, trabalha-se para uma adesão geral quanto possível, sem imposição nem constrangimento, desde que não serão abandonados procedimentos acadêmicos em momento algum. Muito bem. Valeu, Valério. Bom, antes da gente começar aqui, só para a gente lembrar uma coisa, né? Bom, primeiro ponto aqui que eu queria lembrar.
a gente está fazendo de tudo, quer dizer, não está fazendo de tudo, né? A gente está fazendo, assim, uma parte do que é preciso ser feito para três coisas que precisam ser realizadas, né? A gente vai ter que fazer, a gente vai fazer em breve, vai estar sendo feito um trabalho de passe, né, para poder aumentar o número de passistas, né? Aumentando o número de passistas e de pessoas mais preparadas no nosso centro, nesse sentido, a gente pode também passar a fazer mais visitas, né, para as pessoas que não podem ir até o centro, e aplicar passes em casa e prestar auxílio fraterno em casa. E trabalhar depois a aplicação do auxílio fraterno no centro, que ainda não está sendo feito assim oficialmente, né? Faz-se meio que extraoficialmente. E por fim, como última etapa, reunião de desobsessão. Reunião de desobsessão é a reunião mais sensível, mais complicada, mais difícil. Exige um nível de harmonia muito grande, de integração muito grande, de comprometimento muito grande com a tarefa. Mas ela é simplesmente fundamental, porque a gente observa que no estudo de Manuel Filomeno, isso aqui não é à toa que a gente está fazendo esse estudo, é para a gente já ir se familiarizando. A gente já vê isso muito em André Luiz, né? Mas o Manuel Filomeno, ele toca muito diretamente nesse ponto. Mesmo tratando aqui de uma questão de esquizofrenia, a gente está vendo um problema obsessivo relacionado a ele, e estamos vendo um tratamento feito dentro de um sanatório espírita, pelo Dr. Emir, em relação à entidade, por exemplo, que estava lá com o arcanjo, com aquele paciente esquizofrênico. Então, assim, muito desse trabalho que a gente está fazendo é harmonizar o grupo e criando condições também para que outras casas, outros participantes de outras casas também nas suas casas, vão também, todos nós, de uma forma geral, vamos nos qualificando, estudando mais e aprofundando mais nessas obras do Manuel Filomeno, porque elas vão ser obras que vão dar o suporte muito grande, juntamente com as obras de André Luiz, para as tarefas de desobsessão. E essa tarefa é fundamental. Nós temos muitos obsidiados, uma quantidade muito grande, e de obsessores que precisam ser ajudados. Não adianta a pessoa chegar na nossa casa, se ela tem um obsessor muito ferrenho com ela, ou em qualquer casa espírita da nossa região aqui, ou em qualquer lugar, se tiver um obsessor muito ferrenho, esse obsessor precisa ser tratado, para que a pessoa tenha condições também dela desenvolver a própria autocura dela. Então, não dá para, quando é uma obsessão muito grave, que a gente frequentemente observa, o tratamento precisa ser em parte da própria pessoa interessada, é claro, do obsidiado, mas tem que ter uma ajuda externa. E essa ajuda externa digamos, o suporte que se dá ao obsidiado pelos trabalhadores da casa encarnados e desencarnados, mas esse trabalho de levar até os obsessores o auxílio para eles, eles precisam ser ajudados. Então, dentro desse grupo de trabalho de auxílio aos obsessores, também se encontra o chamado choque anímico. Mas para que haja choque anímico, tem que ter encarnado na reunião. Porque não adianta eu ter uma reunião, por exemplo, que hoje a gente não consegue fazer uma reunião hoje, essa reunião de quinta-feira, a gente não consegue fazer tratamento, nem seria aconselhável por estarmos em casa, né, nas nossas casas. Mas vamos dizer assim, não é uma reunião que seja possível realizar reunião de choque anímico. E choque anímico é aquele processo que nós já explicamos, onde o obsessor ou o espírito sofredor, às vezes não é um obsessor, é só um espírito em sofrimento, desencarnado, está desorientado, que ele é levado à mesa mediúnica ou à mesa de estudo, e as pessoas ali na mesa, vibrando, elas estão irradiando uma aura que se junta, que se aglutina. E esse campo áurico, ele está repleto de fluido vital. Quando o espírito se aproxima, esse fluido vital é muito benéfico a ele, porque ele está carregado de um padrão muito elevado, vibratório muito elevado, e desperta nesses espíritos lembranças importantes das suas vidas quando estiveram aqui na Terra, despertam sentimentos bons. Isso ajuda muito a terapêutica que vai ser feita no plano espiritual também. Então, mesmo você não tendo a reunião mediúnica, o próprio choque anímico, por si só, ele já produz um resultado favorável para o início do tratamento no plano espiritual. E quando a gente consegue ter junto com isso o tratamento da desobsessão, do diálogo com os obsessores, é a maior caridade que nós podemos
fazer a esses irmãos, porque eles padecem muito sofrimento e causam também muito sofrimento. Então, eles precisam também ser ajudados. Então, a gente tem que ter essa ideia do que acontece aqui. Muito bem. Item 3.1. O médico, que era o mentor espiritual naquela instituição, né, o doutor Ximenes, ele explica a Manuel Filomeno que aquele sanatório fora criado sob supervisão de um grupo de espíritos que residiam na mesma colônia espiritual em que ele mesmo, doutor Ximenes, também residia. Então, assim como num centro espírita, um hospital espírita possui, além da dimensão material, uma dimensão espiritual. Ou seja, muitos locais, equipamentos, procedimentos realizados na esfera astral adjacente de projeção em relação ao prédio. Então, se você olha um centro espírita, as informações que nos chegam é que você tem um prédio, né? Aquele prédio que a gente está vendo, as cadeiras, a mesa, as pessoas ali sentadas e tal. Mas a gente sempre recebe essa informação de que há uma projeção astral da casa, que é maior, em geral, é bem maior do que o próprio prédio. Às vezes tem um segundo andar, às vezes tem um subsolo, que constituem o prédio astral, porque ela atende uma quantidade muito grande de espíritos. E esse trabalho é feito também no dia de hoje que a gente está aqui. Os espíritos também lá estão sendo tratados, não os casos assim, talvez. Se bem que mesmo os casos de obsessão também são tratados também. Mas é o que a gente fala, quando você tem a possibilidade do choque anímico, aumenta os recursos que a espiritualidade dispõe. É claro que se ela não tiver o choque anímico, ela vai usar outro recurso, né? Mas aumenta os recursos disponíveis. Quanto mais recursos você tem, quanto mais ferramentas para o trabalho de auxílio, melhor, né? Então, esse prédio, que é o centro espírita, ele tem uma dimensão astral, com seus equipamentos, com as suas. O médium, muitas das vezes, vê partes dessas projeções astrais, e ele é bem diferente do que a gente vê com os olhos da carne, com os olhos da matéria. Um sanatório espírita é a mesma coisa. Ele, como recebe muitos irmãos em grande sofrimento e também precisando ser feito o tratamento, vamos dizer assim, espiritual desses irmãos, então também ele tem toda essa questão de vamos dizer, uma segunda dimensão, uma dimensão astral, que funciona junto com esse prédio, e ele está conectado a uma colônia espiritual em geral, ou posto de socorro, uma colônia espiritual que manda para ali muitos trabalhadores que vão ajudar nesses tratamentos. 3.2. Os espíritos desligados dos obsidiados e que se dispunham ao tratamento, a deixarem de lado o sentimento de vingança, como aliás foi o caso do espírito que se encontrava ligado ao paciente arcanjo, são levados para essa colônia espiritual. Nela existe um núcleo de trabalho onde esses espíritos fundadores daquela instituição, e outros mais que se juntaram à nobre tarefa, dirigem aqueles trabalhos espirituais no sanatório e também um departamento para tratamento desses espíritos, que eram obsessores e agora precisam, pelo menos muitas das vezes, tanto do tratamento quanto os encarnados internados no sanatório da Terra. Então vejam, se você tem o sanatório espírita ali, como ele diz, isso acontece com qualquer hospital, mas vamos dizer, nesse caso específico de um sanatório espírita, que tem um tratamento especializado em desobsessão, tanto por parte dos encarnados, que entendem a necessidade desse trabalho, quanto por parte dos desencarnados, que realizam essa tarefa conjunta. Vamos dizer então que houve essa separação. O obsessor aceitou se desvincular do obsidiado. Então, ele vai ser conduzido para essa cidade espiritual, para essa colônia espiritual, de onde surgiu a ideia e o planejamento e os esforços para a construção desse sanatório. Então, assim, da mesma forma que uma casa espírita, ela primeiro surge no plano espiritual como uma ideia, como o esforço de vários espíritos que se coordenam para ir trazendo aqueles trabalhadores e tal, às vezes muitos anos antes daquela casa ser formada. Também, no caso de um sanatório espírita, você tem aquele planejamento feito na espiritualidade, porque é um trabalho muito, muito importante. Você tirar uma pessoa de um estado de loucura, que não é só, digamos,
neurológica, né? Tem a sua contraparte neurológica, metabólica, de neurotransmissores. Ela não tem só isso. Ela tem um componente psicológico da psique e tem um componente espiritual, de influências espirituais importantes. Um espírito nessa condição, encarnado nessa condição, vai ter muita dificuldade quando desencarnar também. Então, é preciso esse tratamento da desobsessão e fazer o que for possível dentro das provas que ele tem, das expiações que ele tem, né, do planejamento kármico que gerou esse, ou melhor, dos fatores kármicos que geraram essas consequências e até esse planejamento. É preciso amenizar esse processo para que o tratamento seja o melhor possível. E aí começa pela desobsessão, que seria o mais eficiente no primeiro momento para se diminuir a frequência das crises e a intensidade das crises. Ora, uma vez que esse espírito foi liberto desse desejo de vingança, ele é conduzido para essa colônia espiritual, onde existem departamentos que foram também planejados quando se começa o planejamento desse sanatório espírita. E lá eles vão continuar o tratamento deles. Por quê? Porque a gente olha sempre para a vítima, entre aspas, obsidiado, mas esquece que o obsessor também possivelmente foi uma vítima do passado. Quase sempre foi. Só que ele optou pelo erro de ser um justiceiro, um vingador. Então, da mesma forma que tem que continuar o tratamento do encarnado, você agora tem que também continuar o tratamento do desencarnado, do obsessor. Então, esse tratamento é, pode ser feito durante algum tempo ali no sanatório, mas depois ele vai continuar lá no plano espiritual. E de acordo com a evolução do quadro do paciente, ou seja, do obsessor paciente, ele agora vai também ser depois preparado para ser conduzido a um novo processo reencarnatório, tá? Muito bem. Antes da gente falar aqui item 3.3, eu queria só lembrar uma coisa aqui sobre a esquizofrenia, né? Só para a gente relembrar. O esquizofrênico, ele tem três características importantes que a gente não deve esquecer. Existem mais, tá? Mas essas três são muito importantes porque elas aparecem quase sempre dentro da esquizofrenia. O primeiro deles são os estados que a gente chama de estados persecutórios, que são os estados de perseguição, ou seja, são aqueles alucinações auditivas e visuais, mas principalmente auditivas, que o paciente tem e ele começa a se sentir perseguido. A origem dessas alucinações podem ser espirituais, pelo obsessor, e podem ser da psique do próprio paciente ou de desequilíbrios a nível neurológico. As duas coisas acontecem, tá? Frequentemente as duas coisas estão juntas, trabalham juntas, tá? Normalmente, se você tirar o obsessor, digamos que você conseguisse doutrinar o obsessor, o paciente ainda apresentaria um quadro de alucinatório. Porém, com a medicação, com o tratamento, os psicofármacos que ele vai usar, vai haver um alívio muito grande e, como foi afastado o obsessor, a frequência e intensidade do quadro vai diminuir muito, o que vai permitir, como nós já comentamos antes, que esse paciente possa retornar ao seu lar e ter uma vida, digamos, não vai ser normal, mas ela vai ser quase normal no sentido que ele consegue conviver com seus parentes, com outras pessoas, claro, dentro de várias limitações, eventualmente consegue até trabalhar às vezes, mas com limitações, depende muito de outros fatores que nós vamos comentar aqui, mas é muito melhor do que estar internado por crises frequentes e estados alucinatórios muito intensos que levam a surtos e que não permitem que ele possa ficar fora do próprio hospital. Então, essa síndrome persecutória, essa alucinação persecutória, de perseguição, ela é um dos pontos. O segundo ponto é o que quando a gente comentou sobre a esquizofrenia hebefrênica, que é a desorganização do pensamento. Então, o paciente esquizofrênico, ele não consegue organizar o seu pensamento, ele não consegue fazer o antes, o depois, ele não consegue fazer uma ordem lógica dos fatos. Então, isso é também uma característica que leva, aí quando tem esse tipo de problema, por exemplo, ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir exercer um emprego, só se for uma coisa extremamente simples, porque ele não consegue estabelecer. Vejam, o paciente esquizofrênico, a princípio,
é alguém que lesou tanto no nível perispirítico, também desestruturou tanto no nível psíquico, por esse conflito constante com a lei divina, que agora é preciso reconstruir, reorganizar essa psique. Isso leva tempo, né? E o terceiro ponto são os fatores emocionais descontrolados, que ele também apresenta um quadro de emoções descontroladas, exageradas, ou na paranoia já vai apresentar, sim, a paranoia. Porque na verdade a maior parte dos quadros das paranoias, Mônica, quase a maioria das paranoias são esquizofrênicas, né? A maior parte, não todas, mas uma boa parte são esquizofrênicas. E aí, Sim, mas eu. mas não o sintoma. Pode vir sintoma persecutório, pode não vir, mas se você tiver sintoma de perseguição, desestruturação psíquica, quase sempre vai ser qualificado como esquizofrenia. E aí você ainda pode ter essa disfunção emocional, né? Sim, lá no caso da paranoide, já vai ter também essa dificuldade do desenvolvimento do pensamento, né? Também, ele tem a paranoia, ela vai Desequilíbrio. ter a desorganização do pensamento, mas vai ter também o fator dessa. Pode não ser uma alucinação, mas o pensamento dele vai funcionar de uma forma a imaginar que existe uma perseguição, Sim, uma perseguição contra ele. Pode não, porque no caso do esquizofrênico, essa percepção de que ele está sendo perseguido vem do processo de ouvir ou de ver, e de um pensamento desestruturado. Na paranoia, só na paranoia que não seja esquizofrênica, nós teríamos esse senso de perseguição, mas ele não tem a alucinação auditiva ou visual, entendeu? Normalmente não tem. A paranoia vem digamos assim, de algo que está muito enraizado na parte do pensamento dele. Geralmente são fatores de vidas passadas muito fortes, sentimentos de culpa, equívocos que ele criou, que ele começa a ver essas imagens se repetindo e vão criando a paranoia, né? Mas não seria propriamente uma esquizofrenia. Na esquizofrenia, a gente pode dizer que praticamente sempre vai ter esse transtorno de persecutório, né? Essa alucinação auditiva, né? Ou visual. Agora, a paranoia sempre caracteriza uma disfunção cognitiva também, né? não, é que ali eu coloquei paranoia, mas eu quis falar sobre a esquizofrenia paranoide, Sim, sim, sim. onde ele começa, mas ele já na paranoide também ele vai ter essa dificuldade de Pensamento. pensamentos, É isso, desorganizado, vai ele é estar desorganizado. vinculado também, né? Agora, é interessante você ter Sim, colocado isso, porque, por exemplo, quando a gente olha, tem um caso que é no livro Mensageiros, que a gente já comentou várias vezes aqui. A gente tem sim. o Alfredo, não sei se você vai lembrar, naquele posto de socorro, que ele Não, resgata não, uma. eu não li, na verdade, ô Zé, o mensageiro, ainda não li. Não chegou a ler, né? Então, tem um caso lá, vou dar Não, um spoilerzinho rápido aqui, mas é bem pouquinha coisa que eu tá. falo. Tem um caso lá, assim, que ele, o Alfredo, ele era casado com Ismália e teve um cara que caluniou a esposa dele de uma tal forma. Era um caluniador profissional, vamos dizer assim. O prazer dele era caluniar famílias, e ele destruiu muitas famílias com isso. E a família do Alfredo também foi assim. E ele cometeu assim uma coisa muito grave contra a esposa dele, expulsou ela de casa e tudo, achando que ela tinha traído ele e tal, por conta desse amigo que caluniou, que criou essa calúnia. O que que acontece? Ocorre uma situação muito complexa, muito difícil. O Alfredo chega novamente, vai ao fundo do poço, porque depois ele descobre que tudo aquilo ali tinha sido falso, né? Havia sido uma calúnia, na verdade, contra a esposa dele. Ele foi extremamente cruel com ela, tirou os filhos dela também. Naquela época conseguia fazer isso, né? No metade, abaixo da metade do século XX. E aí o que que acontece? E o Alfredo ele se recupera e ele vai coordenar um posto de socorro. Só que aí ele chega um momento na vida dele que ele entende que ele precisa buscar esse caluniador lá numa região umbralina, mas assim, sabe aquela região de cavernas, sabe? Baixíssimo umbral. Ele tem que trazer esse espírito, aquilo que nós chamamos de amor
comportamento. Ele entende que para ele continuar a jornada dele, para ele se fazer merecedor de novamente estar junto de Ismalha, ele precisa ajudar esse espírito que fez isso com ele. Ele traz esse espírito, traz para esse posto de socorro, começa a visitá-lo, e aí vai se criando uma amizade entre eles, que depois vai se transformar numa coisa assim de amor verdadeiro mesmo, um amor de sim. irmão, sabe? Só que esse caluniador, é aí que entra essa questão que você falou, ele vive uma paranoia na cabeça dele. Só que a paranoia dele, ela não é nem assim, não é, vamos dizer, propriamente visual e auditiva. Ela é uma paranoia onde ele vê todas as vítimas que ele prejudicou no passado e Ele eram visões, cometeu, sim. entendeu? Visões reais do que ele Uhum, fez, mas que naquele momento já a maioria já tinha perdoado ele. Já tinham passado muitos anos, né? E ele entra nesse sim. estado de uma paranoia. Não se caracterizaria esse caso como uma esquizofrenia Uma típica, esquizofrenia, sim, mas sim uma paranoia, entendeu? Com sim. uma Uhum, disfunção total do cognitivo dele. Mas o fator desequilibrante era o sentimento de culpa, né? sim. Ele, É ele isso não que eu se ia perdoava. falar. A culpa que faz ele reviver todas aquelas Tudo ações. aquilo, todo aquele sentimento. É, Ele se sente perseguido, porém não por uma alucinação auditiva ou sim, visual em si. É a lembrança dele. A lembrança que fica sim. se replicando. E apesar dela, como eu falei, várias pessoas já terem perdoado, inclusive a Ismália, Ele né? não conseguia se perdoar, Não né? Eu acho consegue, ele que, na continua se verdade, é vendo isso. Ele, exatamente, é, entendeu? Em exatamente. geral, o sentimento de culpa é um dos grandes, eu diria assim, se eu pudesse estimar, assim, eu diria que 60%, talvez mais, dos fatores causais, talvez não sozinho, mas junto com outros, que causam esses transtornos do tipo esquizofrênico, né, mas outros transtornos psicóticos, tem o sentimento de culpa. É muito forte. Ele é um Eu dos estou te mais perguntando fortes. isso porque, na segunda, no estudo do livro dos médiuns, surgiu uma questão dessa, sobre esquizofrenia. E alguém perguntou quando que isso sai do transtorno espiritual para o transtorno psiquiátrico? Qual seria o limite dessa avaliação? Perguntou até para uma médica que estava lá, uma pediatra. E na hora ela assim, não soube responder. Ela falou que eles têm um protocolo com várias perguntas, mas eles não fecham mediante o preenchimento daquilo ali, que tem que ser avaliado algo a mais. Mas aí também depois não foi para frente o assunto, mas eu fiquei encucada também com isso. Aí agora, quando você falou isso, eu, eu fiquei pensando assim nessa desorganização cognitiva do paciente, que Tem, isso vai fazer parte também com os faz, mecanismos alucinatórios. porque Então, no exatamente caso, essa desorganização cognitiva que sim, faz com que a percepção da alucinação ganhe força, cresça, força, isso eu fiquei entendeu? pensando Porque, agora com você falando isso. é, então, na verdade, porque essa questão é muito complexa, né? Quando a gente fala do, do que está no nível psíquico, do que está no nível neurológico, que está no nível espiritual no sentido obsessivo. Exatamente. É muito Isso difícil, aí, porque Zé. eles se misturam muito, entendeu? É, O certo mesmo é um tratamento tríplice, né? Você vai tratar sim, a parte com medicação, né? Tentando controlar tanto as alucinações quanto os surtos paranoides. Você vai tratar, depois que a medicação estiver fazendo efeito e você já fez o tratamento espiritual tentando ajudar a diminuir a ação do obsessor, aí você pode partir para o tratamento também terapêutico. Dá para se tentar, sim, não é uma coisa assim muito efetiva. Vejam, não estou querendo dizer que não deva ser feito. A terapêutica psicológica, seja em qual escola for, em qual técnica for, ela é muito efetiva na neurose, mas na psicose é bem problemático. mais complicado, né? Uma coisa é um psicólogo tratar uma depressão, uma síndrome do pânico, um transtorno obsessivo compulsivo. Isso tem Sim, técnicas, tem mecanismos. Agora, como é que você vai tratar uma dissociação, vai tratar uma paranoia, vai tratar uma esquizofrenia?
por técnicas psicológicas, é muito complicado. Pode conseguir melhorar Sim, um pouco, pode ajudar um pouco o paciente, mas ele não pode estar muito desorganizado o cognitivo dele, senão ele não vai conseguir nem ouvir o que o médico está falando, né? O que o é terapeuta está falando. verdade. Por isso que o tratamento espiritual é muito importante e o tratamento psiquiátrico é muito importante. Feito esses dois, dependendo da condição do paciente, aí pode ser que se consiga algum resultado também com a terapêutica psicológica, né? Porque aí você já tirou os extremos do processo, então o paciente está mais apto a ouvir o terapeuta. Mas é complicado. A gente vai ver, por exemplo, Nise da Silveira. Como é que a Nise da Silveira fazia? A Nise da Silveira, ela foi uma grande missionária, né? Nessa área de tratamento de esquizofrênicos. A formação dela era uma formação junguiana. Ela tratava com estudos dos desenhos que esses pacientes faziam. Existe até um museu do inconsciente, né? Que tem esses desenhos feitos pelos pacientes quando eles entravam em surto, e eles desenhavam aquilo que eles entendiam. Então, pelos desenhos, ela conseguia meio que se comunicar com eles. Então, veja a complexidade desse processo. Que Sob a bacana, eu perspectiva. nem sabia disso, Pô, é Zé. maravilhoso, cara, maravilhoso. A Anísia da Silveira. E minha irmã, cara, eu fui saber agora no Natal, fui comentar isso com a minha irmã, que minha irmã é psicóloga, tem doutorado em psicologia e tal. Ah, que legal. Ela mora lá no Paraná. Cara, ela estudou com a Anísia Silveira, ia na casa da Anísia Silveira, cara. Falei, caramba, Regina, como é que você Olha, não. mentira. Ela, quando já não estava dando aula mais, assim, dava poucas aulas, já estava mais velhinha, não dava muitas Sim. aulas na universidade, ela recebia os alunos em casa para fazer rodas de diálogo, discussões, sabe? Sobre os tópicos. A Regiane teve oportunidade de vários anos de estudar com ela. Eu falei, caramba, cara. E é maravilhoso o trabalho dela, sabe? Então, ela tentava interpretar os desenhos na terapêutica, Zé. É isso? ela usava o desenho. Eu estou para estudar isso também, tá? É que tá difícil conseguir tempo, né? Mas existe umas obras dela que mostram esse. Tem um museu no Rio, né? Esse museu do inconsciente que tem esses desenhos. E tem Assim, se eu já ouvi livro falar. que trata disso, mas esse livro é caro pra caramba. Mas eu vou tentar comprar ele, porque eu queria ver como é que é a abordagem que ela faz, sabe? Eu já tenho algum livro, eu já li livros da Anísia Silveira, mas é uma missionária mesmo, cara. Ela conheceu Jung. Depois você bota, se você puder, o livro aqui no. Sim, eu vou colocar, pode deixar. E tem um mais tranquilo dela que está mais acessível pra gente, mas eu vou colocar também. Então lá, vamos lá no 3.3. Dr. Chimenez explica Pô, ao fala pra autor... minha mãe. Oi? Tranquilo? Dr. Ximenes explica ao autor espiritual sobre a forma como o Dr. Emir fez a abordagem do problema da esquizofrenia aos demais médicos psiquiatras da instituição, conforme vimos no capítulo anterior. A fim de não ferir suscetibilidades, o Dr. Emir fez uma introdução acadêmica do problema de forma bastante abrangente e englobando aspectos históricos e do desenvolvimento dos recursos em neurologia. Vocês lembram que o Dr. Emir faz uma apresentação para vários médicos da instituição que estavam na sala de reunião. Só que nem todos os médicos são espíritas, nem todos os médicos ali, vamos dizer assim, aceitam tranquilamente a questão do tratamento espírita, mas, por alguma razão, eles aceitam trabalhar naquele hospital psiquiátrico espírita, talvez até pelos resultados. Em geral, os resultados são muito bons em hospitais desse tipo, exatamente por essa abordagem multidisciplinar, né? E a gente já tinha esses resultados com o doutor Inácio Ferreira, no Hospital Espírita de Uberaba. Então, o Reconstruindo Emoções, esse livro eu já li, esse livro eu já li. Muito bom. Então ela cita também a Nise da Silveira, né? Na verdade, Nise da Silveira, né, que psicografa o livro, por essa médium lá do Rio. E, na verdade, a abordagem que ele faz para esses médicos, ela é primeiro acadêmica, e depois ele vai introduzindo aos poucos outros conceitos. Ele faz uma revisão geral de como é que se define a esquizofrenia, porque ele não quer, digamos assim, criar uma situação de desgaste. Alguns médicos ali não vão aceitar uma terapêutica espiritual, mas tudo também é uma questão de resultados. No momento que você começa a ver que os resultados estão acontecendo, que pacientes estão, não vou dizer que vai ficar curado totalmente, talvez às vezes até consegue, dependendo se não for muito grave,
mas pelo menos melhora, porque vejam, o objetivo, gente, muitas das vezes, num tratamento desse, não é a cura total do paciente. A gente tem que entender que, às vezes, esse desequilíbrio. Imagina esse caso, por exemplo, que não era nem uma esquizofrenia que a gente citou aqui, desse amigo do Alfredo, amigo não, desse, digamos assim, caluniador, né, do Alfredo, mas que foi amigo dele na reencarnação antes que tivesse traído ele. Ele desestruturou totalmente o psiquismo dele. Então, isso é uma coisa que vai levar muitas reencarnações para esse processo estabilizar novamente, né? Ele ter novas experiências, vencer esse sentimento de culpa, retomar o seu equilíbrio. Então, muitas vezes o que a gente pretende no tratamento é fazer com que a pessoa possa retornar ao seio da sua família, que ela possa ser inserida de alguma forma com as suas limitações, mas dentro da sociedade, para que ela consiga reconstruir seu psiquismo. Porque se ela ficar presa a um quarto, presa numa camisa de força, tomando só medicações pesadas que a deixam dopada, isso não vai ajudar ela no processo evolutivo dela, né? Então a gente tem que tentar, de alguma forma, ajudar o espírito que está, digamos assim, obsidiando ela, para diminuir esse problema, e ajudar ela. Então, qualquer melhora que se tenha no quadro, possibilidade de diminuição das crises e tudo mais, já são ganhos importantes. E para os médicos que estão vendo isso, eles vão começar, em algum momento, a acabar a aceitar, pelo menos muitos deles provavelmente vão aceitar a terapêutica espírita, uma vez que você pode até não concordar com o que está sendo feito, mas o resultado é inequívoco. E contra fatos não há argumentos, né? Se os tratamentos multidisciplinares, que levam em conta o aspecto espiritual, produz mais resultados do que aquele que não leva em conta o aspecto espiritual, é fato. E contra fato não há argumento. Não adianta você ficar lutando contra os fatos. Então, muitos deles vão aceitar essa terapêutica, uma vez que ela produz melhores resultados. Então, nesse sentido, isso é uma forma também de ajudar o entendimento melhor desse processo, né? Então, continuando aqui, o Dr. Limbi fez uma introdução acadêmica no 3.3, tá, gente? Do problema de forma bastante abrangente, englobando aspectos históricos e do desenvolvimento dos recursos em neurologia, psiquiatria, psicologia. Ele foi lá no século XIX, né? Para somente no final introduzir a terapêutica espírita, uma vez que muitos médicos, além de outros profissionais de saúde daquela instituição, não eram espíritas, tá? 3.4. O objetivo do trabalho de uma instituição médico-espírita na área de saúde mental não é substituir o tratamento médico convencional pelo tratamento espiritual. Gente, pelo amor de Deus, ninguém está dizendo que um hospital médico espírita, sanatório médico espírita, vai pegar um paciente, vai tirar toda a medicação, os psicofármacos daquele paciente e vai fazer desobsessão. Não é isso, não é nada disso. Ele vai continuar aplicando o tratamento segundo os critérios de psiquiatria, porém, ele vai também tratar a parte espiritual desse paciente. E, se possível, tentar aplicar alguma terapêutica psicológica, se for possível. Nos casos menos graves, é possível também aplicar uma terapêutica psicológica. Se tiver um terapeuta ali com formação em psicologia, em psicanálise, você vai tentar trabalhar dentro daquilo que é possível. Mas, assim, não resta a menor dúvida que você vai poder trabalhar com menores níveis de medicação. Se você conseguir tratar o espiritual, o físico, você vai poder diminuir essas doses de remédio. Porque também não adianta você ter um paciente todo dopado com medicações que ele praticamente vive uma vida vegetativa. Não, não que ele vai ficar na cama, não é isso que eu estou falando, mas assim, não consegue nem pensar, não consegue fazer nada. Porque é preciso dar doses cavalares de medicações. O ideal é que se tente diminuir essas doses de medicações para que se encontre um equilíbrio, né? Ele vai tomar medicação, ele vai ter que tomar a vida toda, para controlar isso. Mas essas medicações, as doses podem ser menores, o que é o ideal para que ele mesmo consiga também começar a obter esses tipos de controle, né? Mas sim combinar, continuando no 3.4, mas sim combinar os melhores recursos dessas áreas com o objetivo de obter resultados mais efetivos para os portadores de transtornos mentais. Existem várias razões para considerarmos a assertividade dessa proposta, e aqui citamos pelo menos três delas. Primeiro, os processos obsessivos, né, que você vai tratar o obsessor, como a gente viu, no caso do arcanjo, de cara já diminuiu, já fez o medicamento que não estava fazendo efeito, já fez. Então, sinal de que vai poder se reduzir a medicação dele, as crises dele vão ser bem reduzidas. Segundo,
Os recursos de tratamento com passes e fluidoterapia, sempre com resultados muito positivos. Recurso de passe, gente, de bioenergia, de fluidoterapia, nas neuroses, os resultados são ótimos. Não estou querendo dizer que o tratamento é rápido. Por exemplo, se você tem lá, está numa crise de transtorno de síndrome do pânico, por exemplo, que é uma ansiedade disparada, né? Retroalimentada pelo organismo. O passe é muito efetivo nesse tratamento, mas tem que combinar também com as medicações, com a psicoterapia, que é muito efetiva também. Especialmente a terapia cognitivo-comportamental, né? O TCC. TCC aplicado especialmente na ansiedade e na síndrome do pânico, em transtornos obsessivos compulsivos, né? No toque, o TCC é muito efetivo também. Mas se você puder juntar isso com a aplicação do tratamento de passes, você em 2, 3 semanas você melhora muito a condição do paciente. Só que você tem que ter mais passes, né? Então o paciente geralmente é 3, 4 passes por semana para você fazer um bom tratamento. Na psicose também você vai tratar com passes também. Só tem que tomar cuidado que o paciente psiquiátrico, pela agitação dele, a gente não pode aplicar passes longos, né? Passes demorados, passes têm que ser mais curtos um pouco, mais dispersivos, porque o paciente psicótico, ele produz muito tipo de fluido altamente deletério, que se incrusta no perispírito dele, formando cascões ali fluídicos, que precisam ser dispersos. Essas formações fluídicas no perispírito dele, que são oriundas do psiquismo de profundidade dele, muito atormentado, acaba prejudicando ele mesmo. É como se ele criasse uma psicosfera negativa no qual ele está mergulhado. Então tem que estar fazendo dispersão constante e um pouco de aplicação fluídica na região do cérebro, na região do coração, do chakra cardíaco. Mas são passes curtos, né? O passe dispersivo pode demorar um pouquinho mais, mas os outros precisam ser passes curtos. Mas o tratamento digamos, isso eu falando em termos de um passista encarnado sob a supervisão de um mentor. Na espiritualidade, os recursos já são bem mais tranquilos, os passes e os recursos magnéticos aplicados pelos trabalhadores espirituais, aí já entra um outro aspecto, porque ele não está envolvido fluido vital, é fluido perispirítico só, então não tem muito problema. Mas o problema que nós temos como encarnados em aplicar o passo no outro encarnado é a gente doar fluido demais, por exemplo, e agitar mais ainda o paciente psicótico. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso na aplicação do passe, mas sob uma boa supervisão espiritual, uma intuição e uma experiência maior da casa ou do trabalhador, os resultados dos passes serão ótimos também, inclusive nos casos de psicose, tá? Porque reequilibra, tira essas energias deletérias que estão retroalimentando o estado do paciente e bloqueando o próprio auxílio que vem, às vezes, de pensamentos benéficos, de oração para ele. Ele cria meio que uma carapaça ali de formações que precisam ser, vamos dizer assim, desmanchadas, dissolvidas. Isso acontece também no livro dos Mensageiros, onde na mansão de Alfredo, naquele posto de socorro, nós vamos ter aquele caso lá daqueles 2.000 espíritos que são tratados, eles estão todos numa forma cadavérica. Por quê? Porque o perispírito deles se formou a partir de um estado de monoideísmo, de uma ideia fixa, da própria paranoia, da psicose existente naquele espírito, ele forma uma estrutura perispirítica muito resistente até às emanações que são feitas para eles, mas isso vai sendo dissolvido com o tempo. E aí nós observamos um caso lá, por exemplo, num dos estudos que nós fizemos, né, onde assim, periodicamente, eu não me lembro se era toda noite ou se era algumas vezes por semana, 6 horas da tarde, e o grupo aplicava o passe naquela enfermaria com 2.000 espíritos ali. Todos eles tendo muitos pesadelos, todos eles como se fossem múmias mesmo. E ali no final daquela reunião especificamente, 2 pacientes se levantam e saem correndo. Então, esses já saíram daquele estado de um sono profundo e de pesadelos, né? Então, isso aí já é um meio caminho para o tratamento deles. Então, é um sinal de que, eu não sei quanto tempo levou, né? O tratamento ali de passe, sendo um passe coletivo, tá, gente? Não era um passe individual. Nesse caso, não era individual, era coletivo o passe.
mas pode ser feito passe individual também, vai dissolvendo essas formas, né, essas crostas no nível perispirítico, que vai ajudar bastante o paciente. E por fim aqui, considerar a dimensão do inconsciente, por fim não, desculpa, item C. Considerar a dimensão do inconsciente como abrangendo também as vivências de outras encarnações. Se você insere isso no tratamento psiquiátrico, psicológico, você sabe agora, bom, eu posso até não usar isso especificamente ou não falar isso com o paciente, mas eu, na minha mente, eu estou processando o seguinte, olha, parte da dor desse paciente, parte do seu desajuste, parte do seu desequilíbrio, vem de uma vida anterior. Porque às vezes eu investigo a vida do paciente agora e não consigo entender o que gerou aquele trauma tão grande, aquele sofrimento tão grande. Mas se eu tenho a noção do processo reencarnatório, isso me dá um subsídio para tentar entender, bom, a matriz disso aqui pode estar lá no passado. É claro que os recursos, né, que nós usamos ainda são limitados, porque a gente não pode sair fazendo terapia de vida passada, né, fazendo processo de hipnose, mas são recursos que são usados bastante na espiritualidade. Tem a abordagem do diálogo e da terapêutica sob a intuição de mentores, item D, né? O que pode levar o psiquiatra barra psicólogo a importantes insights que permitam ao terapeuta fazer com que certos padrões causadores de sofrimento psíquico possam vir à tona, tá? Que é o meio que aconteceu com a Anísia da Silveira no tratamento desses pacientes esquizofrênicos, né? De uma forma geral, não só esquizofrênicos, mas principalmente esquizofrênicos, né? E no item 3.5, para a gente finalizar, por fim, Dr. Ximenes esclarece toda a preparação de vários anos que o Dr. Emir teve no plano espiritual antes de reencarnar, com várias especializações em instituições daquela colônia, incluindo doutrinações de entidades, obsessoras, aplicação de recursos específicos na oração intercessória, muito, muito importante, da ação direta, sob auxílio do mentor, dele conversando com o espírito obsessor, dele observando talvez até com um pouco de mediunidade, eventualmente, né? Vendo a aura do paciente. Recursos com o uso da meditação, que é importantíssimo também, além, é claro, de um conhecimento profundo da psique humana, nos dois planos de manifestação, material e espiritual. Então, esse preparo do Dr. Emir dá a ele uma condição de revolucionar, vamos dizer assim, o tratamento psiquiátrico. Então, é uma missão das mais nobres, né? E é claro que aqui a especialidade dele é para os pacientes psicóticos, mas nós temos hoje muitos psicólogos, né, e técnicas psicológicas que estão levando em conta esse elemento espiritual, especialmente nas psicologias transpessoais, né? E quando se leva em conta esse elemento espiritual, também os resultados são muito bons, tá? Nós estamos trabalhando um nível mais profundo os problemas da criatura, né, do ser humano, levando em conta que é um espírito que vem de muitas experiências, e essas experiências contam, elas são importantes para se entender no passado reencarnatório, aquilo que está causando a dor e o sofrimento no hoje, no agora. Então, isso eu acho que nós teremos uma. É claro que com a evolução humana, da condição nossa como espíritos, também evoluirão, como vem evoluindo, as técnicas terapêuticas, mas quando a gente trata da mente, os recursos medicamentosos, eles, na verdade, chegam a um ponto que só conseguem tratar efeitos, não conseguem tratar causas. Porque os problemas medicamentosos, eles não conseguem entrar num psiquismo que está deteriorado, que está desequilibrado, que está desarranjado e que precisa ser ajudado a reencontrar o caminho. A medicação não vai fazer isso, ela vai conseguir controlar os efeitos disso, diminuindo a taquicardia, diminuindo os disparos de adrenalina, diminuindo os disparos da amígdala, evitando que o paciente entre em surtos, mas isso não está tratando a causa, está só tratando o efeito. Ótimo, já é uma grande coisa, mas não é suficiente, porque o espírito vai desencarnar, vai continuar com o seu problema e vai trazer novamente ele para o corpo físico, né? Então, a terapêutica, quando leva em conta esse aspecto espiritual, ela é mais completa, mais abrangente, e eu acho que é uma grande revolução que vai acontecer nesse campo da terapêutica da mente, né, das questões da mente. E a gente torce muito para que haja menos resistência a essa dimensão espiritual no entendimento do tratamento dos problemas humanos. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, nós vamos então vamos pausar aqui